E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, você está no canal Apollo Fisioterapia. Notícia de ontem foi que Abílio Diniz morreu depois de estar internado há um mês em tratamento para uma pneumonite. Você sabe o que é pneumonite? Você tem noção aí do que é pneumonite e qual a sua diferença em relação à pneumonia? Pneumonia é muito mais comum, a gente ouve mais. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença das duas, vou explicar rapidamente o que aconteceu com o empresário Abílio Diniz. Para quem não conhece ele, Abílio Diniz, que foi aí por muito tempo dono do grupo Pão de Açúcar. Então vamos mostrar aqui para vocês o que exatamente, né, qual é a diferença de pneumonia e pneumonite, né? Vejam, todas as doenças que tem it na sua palavra, né, no seu nome, ela está ligada a um processo inflamatório. A pneumonia não tem, portanto, esse sufixo it, né? Então a pneumonia ela vai ter uma causa que é uma causa infecciosa. Já a pneumonite é um processo inflamatório. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Vejam só, se considerarmos aí a anatomia do nosso sistema respiratório, o sistema respiratório ele começa aqui por cima, né? Começa aqui nas vias aéreas, vai chegar até uma região chamada de zona de troca, onde eu tenho lá bronquíolos respiratórios, tenho ducto alveolar, saco alveolar, até eu chegar nesta estrutura que nós estamos vendo aqui, nessa única, cada bolinha dessa aqui é um alvéolo. Esse alvéolo, ele está lá, recebe uma quantidade de sangue, passa por ele uma quantidade de sangue, e entre o alvéolo e o capilar sanguíneo, nós temos um espaço chamado de espaço intersticial. Assim, esse espaço intersticial, né, então aqui, se a gente ampliasse essa imagem que nós temos aqui, esse espaço intersticial nada mais é do que uma barreira entre o alvéolo e o capilar, por onde vão passar os gases. Então vai passar o CO2 e o O2, ou seja, eliminarei o CO2 e captarei o oxigênio. No caso do paciente com pneumonite, alguma inalação de algum gás, de alguma substância, ela fez com que ocorresse um processo inflamatório justamente nessa linha mais amarela escura aqui, né, nesse amarelo mais forte aqui, que é o interstício alvéolo capilar. Nesse ponto, a inflamação ela costuma gerar, né, ocasionar um aumento da permeabilidade dessa região, ou seja, muito líquido que deveria estar dentro do vaso vai extravasar para o interstício, vai gerar um edema naquele lá. Para você que não sabe, vou lembrá-los, o processo inflamatório ele tem como característica o edema, o aumento da circulação local, ele tem também como característica a presença do rubor quando acontece, né? Mas no caso do alvéolo a gente vai ter isso, vai ter o edema alveolar acontecendo ali, o edema intersticial alveolar acontecendo. Sendo assim, então, olha só, a pneumonite é uma inflamação grave do interstício pulmonar. Ela é uma inflamação, portanto, enquanto a pneumonia é uma infecção. Não existe na pneumonite, né, quando você faz o diagnóstico de pneumonite, não há a presença de nenhum tipo de agente agressor ali, bactéria, vírus ou fungo. Nós acompanhamos aí no Covid-19, ele era um vírus que gerava pneumonia, uma pneumonia de origem viral. A causa da pneumonite, então, ela não está relacionada a um agente agressor, a um processo infeccioso, ele está relacionado à hiperresposta decorrente da inalação de alguma substância. Então, muitas vezes, o paciente pode ter inalado alguma substância e essa substância eu não tive a resposta, eu não tive uma hipersensibilidade. Mas caso você tenha a hipersensibilidade, você pode desenvolver o quadro de pneumonite. Os principais sintomas, né? Então, na área de pneumologia, os sintomas são muito parecidos, né? Mas veja, esses sintomas, quando a pneumonite é aguda, esses sintomas vão surgir logo após a inalação de alguma coisa, de alguma substância. Então isso normalmente vem com um histórico pregresso. Mas o paciente vai ter tosse, vai ter a falta de ar, que é o que é a dispneia, dor ventilatória dependente, vai ter febre, pode ter febre, né, por conta da própria inflamação, né, o calor é uma característica do processo inflamatório, e vai desenvolver dor abdominal.
Vejam bem, a pneumonite ela pode ser uma doença aguda, ou ela pode ser uma doença que é uma cronificação de uma outra, né, de uma exposição prévia. Então, por exemplo, as doenças ocupacionais, existem pacientes que se expõem demais a um determinado produto e ele vai gerando, né, um efeito cumulativo e aí, consequentemente, acaba tendo a hiperresposta. Nos pacientes que passam por quadro agudo, é muito comum o paciente desenvolver fibrose pulmonar, o pulmão ficar duro depois da pneumonite. Existem vários tipos de pneumonite, né? Então aqui eu cito alguns exemplos, né? A pneumonite por radiação, a pneumonite por aspiração. Então, por radiação é quando exposto a algum nível de radiação, seja por raio-x ou por qualquer outro tipo de exposição. A pneumonite por aspiração é quando o paciente tem aspiração de conteúdo gástrico, então uma pneumonia química ali e vai gerar uma pneumonite por aspiração. Diferenciando aí, né? Existe a pneumonia por aspiração? Também, mas a pneumonia por aspiração, o paciente vai aspirar um agente agressor, uma bactéria, um vírus, normalmente bactéria. E a pneumonia por hidrocarbonetos, que então é a exposição do paciente ao hidrocarboneto. Aproveito para convidar vocês para na sexta-feira, essa sexta-feira, dia 23, acompanhar comigo uma entrevista que eu vou fazer com o professor Hélio Vidrick, e nós vamos falar neste canal aqui, num projeto que a gente tem para falar sobre saúde, né? A gente vai chamar isso de Apolo Saúde, onde nós vamos conversar sobre como aliviar a dor lombar. Então aproveito para convidar vocês, já anotar aí no caderninho, já apertar a notificaçãozinha de que nós vamos ter uma reunião no dia 19h30, no dia 23 deste mês, nós vamos conversar sobre como aliviar a dor lombar, um assunto que para todo mundo tem interesse aí. Tá bom? Pessoal, não esquece aí de curtir o vídeo e de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.